Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para, junto com os irmãos, ler um texto do Manancial, escrito pelo pastor Farley Monteiro Filho, chamado Sofrimento Pedagógico. O texto foi escrito para o Manancial, que tem o objetivo de inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual, tendo a cada dia um devocional escrito baseado na Bíblia, que é a palavra de Deus. O Manancial ele é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil. E como eu não escrevi nada, o que eu vou fazer? Vou ler o texto e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Então, eu peço aos irmãos que orem comigo agora, pedindo ao Senhor que nos mostre o que é importante para a gente aplicar na nossa vida, tá bom? Pai, em teu nome pedimos a tua bênção para que nós possamos estar atentos ao que vai ser lido hoje, ao que vai ser dito hoje, porque eu sei que a tua palavra não volta vazia, Senhor. Dá-nos entendimento e discernimento para ouvirmos a tua palavra, compreendermos e aplicarmos. É em teu nome que oramos, Jesus. Amém. Bom, irmãos, então o nosso texto bíblico está em João 11, do versículo 1 ao 46. Então, eu sugiro que você pegue aí a sua Bíblia e vamos ler juntos. Logicamente que eu vou ler aqui na minha tradução. A minha tradução é a nova versão internacional. Eu não acho, assim, muito didático, um texto muito longo como esse que nós vamos ler num vídeo, né? Como esse que estamos fazendo. Mas é o que está proposto pelo pastor Farley. Então, nós vamos seguir com o proposto. Por isso que eu peço para os irmãos pegarem a sua Bíblia, para não ficar maçante, tá bom? E lembrando, né, que a palavra de Deus não volta vazia nunca. Ela sempre vai ser para edificação ou perdição. Que nós possamos, então, aproveitar esse momento para nossa edificação. E vamos lá. João 11. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Maria, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. E estes disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois você vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente de sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-la pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida.
Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: Sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando a Marta e Maria, disse-lhe: O mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para lhe chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: Ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que o Senhor sempre me ouve. Mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: Tirem as faixas dele e deixem-no ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Vamos parar aí. Então, paramos aqui. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Ora, sofrimento pedagógico. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo Maria, prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. É o versículo 32, escolhido pelo irmão Farley. Ora, o ser humano sempre teve dificuldade em lidar com a dor. Maria, por exemplo, não queria lidar com a perda do irmão dela, né? Ele até falou: se o senhor tivesse aqui, ele não ia ter morrido. No entanto, é preciso a gente se lembrar que o sofrimento faz parte da vida. E o pastor colocou aqui uma frase de um homem chamado Rock, que diz o seguinte, que o sofrimento e a doença desnudam a fragilidade humana, confrontam a pessoa com a possibilidade da morte e com a transitoriedade da vida. É uma frase bem profunda, né? Então tá dizendo o quê? Que quando a gente fica frágil, quando a gente vê a morte, quando a gente tá numa dificuldade, a gente vê como a gente é frágil e acaba vendo que essa vida é muito curta, que a gente morre e passa e não somos nada. Ora, mas já que a gente não pode evitar o sofrimento, a gente pode pelo menos encarar o sofrimento de uma outra forma. O sofrimento também precisa ser visto de uma forma pedagógica, de uma forma que a gente ensine a gente alguma coisa. E o que o sofrimento nos ensina? Que nós temos que ir correndo para os pés de Jesus. E só quando ali, sofrido, angustiado, quebrantado, como um vaso, né, na mão do oleiro que faz tudo de novo, é que a gente está pronto para Deus agir na nossa vida. Sofrer não quer dizer que Deus não ama a gente, não quer dizer que Deus esqueceu da gente, de forma alguma. E aí ele coloca uma outra frase que diz assim, que a grande demonstração do amor de Deus é justamente na participação daquele que ama
no sofrimento daquele que é amado. Então o Senhor nos ama mesmo quando a gente sofre. A gente serve a um Deus que decidiu sofrer por amor. Jesus Cristo sofreu por amor à humanidade e ele se compadece das nossas fraquezas. Você vê lá em Hebreus 4, 15 e 16. Deixa eu olhar aqui. Hebreus 4, 15 e 16. Diz assim, ó. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Olha, irmãos, a gente tem que se lembrar que, além de tudo isso, o sofrimento de Jesus Cristo na cruz nos trouxe salvação. E com a salvação, a promessa que um dia nós vamos estar definitivamente com Ele, num lugar que foi separado especialmente para nós, onde a gente não vai mais precisar passar por nenhum tipo de dor ou de sofrimento, como está em Apocalipse 21, versículo 4, que diz assim: Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Nosso manancial termina assim, ó. É apenas quando somos quebrantados, como o vaso nas mãos do oleiro, que estamos prontos para que Deus haja em nossas vidas. Amém? Bom, eu termino dizendo que o abraço é o encontro de dois corações. Só não dá certo em reunião de porco-espinho, mas que nós que sabemos que o sofrimento também é pedagógico, o abraço dá certo e tem que ser feito. Nós temos que abraçar as pessoas. Então, meus irmãos, eu deixo aqui o meu abraço de urso. Quero que também os irmãos se lembrem daquilo que a gente se prometeu para o ano de 23. Todos os dias nos lembrarmos do Salmo 73, 26, que diz: Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso. Bom, agora eu me despeço, com a palavra de ordem, que é confia. Confia em Jesus.